Olá, meus amigos empreendedoras, minhas amigas empreendedoras, de volta aqui com o nosso Falando de Negócios de hoje, né? Eu peço desculpas logo de início aí por uma falha técnica, né? A gente teve um problema no pedestal aqui, eu tô gravando segurando o meu celular aqui na mão. Mas o importante é o conteúdo e a mensagem a ser passada. O tema do nosso Falando de Negócios de hoje é um tema bem interessante. Você conhece o seu cliente? Você que trabalha com clientes, você é empreendedor, tem clientes? Claro que temos, né? Mas eu lhe pergunto, você conhece o seu cliente? Você pode dizer, poxa, Rodrigo, que pergunta meu sem lógica? Claro que sim, eu conheço meu cliente, chama-se fulano de tal. Conhecer o nome é uma das partes, né? Saber o nome é uma das partes do conhecimento. Mas simplesmente saber que fulano de tal chama-se Maria, fulano de tal chama-se Pedro, fulano de tal chama-se Rodrigo, não é a parte real do conhecimento. Conhecer o cliente é muito mais além, vai muito mais além do que isso. Vai da necessidade, saber a necessidade do seu cliente, saber dos gostos, dos interesses, dos objetivos do seu cliente. Tá? Existem muitos empreendimentos, principalmente em cidade pequena, muito mais comum, né? Que são aqueles clientes assíduos. Né? Todo mês a gente tem a frequência daquele cliente, todo mês todo mundo conhece todo mundo. Olha só aí a facilidade que os pequenos centros já têm em relação aos grandes centros. Os grandes centros têm clientes que entram uma vez no estabelecimento e saem, mas nem por isso deixam de ser clientes, nem por isso devem deixar de ser conhecidos, de ser tratado com, vamos dizer assim, com direitos, né? Ser tratados especialmente. Mas o pessoal de cidade pequena, que tem um conhecimento maior, é aí que entra a questão. Esse vídeo é especificamente para gente que trabalha aqui em cidade pequena, que vai favorecer um pouco mais a sua abordagem ao cliente. É muito fácil a gente, quando mora numa cidade pequena, ter noção do nome, ter noção da profissão, ter noção de que fulano faz, do que ele trabalha em si, né, a profissão. Mas muitas vezes a gente não usa isso no nosso empreendimento. Pedro é meu vizinho, vem todo dia aqui comprar no meu estabelecimento, no meu empreendimento. Mas você conhece Pedro? Sei, Pedro faz tal coisa. Aniversário de Pedro, você manda pelo menos uma mensagem para Pedro? Ele está todo dia aí no seu estabelecimento. Quando o Pedro passa na rua, que você não está trabalhando, você fala com Pedro? Você vai até lá falar com Pedro? Você soube que Pedro estava passando por uma necessidade, seja ela qual foi. A empresa procurou pelo menos mandar uma mensagem de reforço, uma mensagem de solidariedade. Olha só, são pequenas coisas. Vocês viram que isso tudo que eu acabei de falar para vocês não teve nada de custo, nada de despesa, porque chama-se atenção. E para a gente dar atenção ao nosso cliente, nós não precisamos gastar, nós não precisamos investir dinheiro, mas a gente precisa investir sentimento, respeito. Isso que é necessário para se ter um cliente fiel. A gente escuta muito falar, a gente precisa fidelizar cliente, mas como é que você fideliza um cliente? Simplesmente dando o produto e o serviço que ele necessita naquele momento? Chegou novidade na loja, você mandou para aquele seu cliente que está aí toda semana? Eu mandei para os que compram mais. Qual a diferença dos que compram mais para os que compram menos? Em relação, tirando o financeiro. Ele é cliente. O que compra menos hoje, pode comprar mais amanhã. O cliente, independente da quantia que ele compra, ele é um cliente, ele é especial. E quando eu falo conhecer o cliente, é saber a necessidade do cliente. Coisas que a gente pode ter de primeiro momento na abordagem da venda. Nada daquilo de o cliente chegou, eu queria tal determinado produto, tem esse. Monólogo. Tem? Não. Obrigado por nada. Caramba! Eu particularmente, eu não volto num estabelecimento desse. Possa ser até que eu volte por necessidade. A gente precisa do produto, do serviço e tenha que voltar. Mas isso me fidelizou? Porque ele tinha, eu encontrei naquele canto lá porque era mais barato. É comprovado em pesquisas que os clientes são mais fiéis a um bom tratamento do que ao preço. Olha só que interessante isso. Olha só. Ao preço é mais interessante ao tratamento do que ao preço, ao valor? Porque todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ter o respeito. Joel J, um grande mentor, ele sempre diz, é o nome da empresa dele, né? Pessoa, 3 P's, né? Mas significa pessoas precisam de pessoas.
E empreendimento precisa de pessoas, e essas pessoas são os nossos clientes. Então procure saber, em vez de estar mandando catálogos de produto, mandando promoções, fora de hora, a empresa não tem nenhum controle de horário, olha só, manda mensagem de 3 horas da manhã, promoção do dia, 3 horas da manhã, cadê o respeito ao cliente? Ah, foi o horário que eu tive, poxa, planeje. O cliente pode ter tido um dia difícil, e 3 horas da manhã podia ser a hora do sono dele, e pum, chega aquele alerta. Muitos deixam o celular totalmente ativo, né? Podem ter familiares fora, enfim. A época que a gente vive hoje é uma época de atenção total. E aí, 3 horas da manhã chega uma mensagem, você é respeito com o cliente? Não, você só pensou na empresa, desculpa dizer isso. Eu não estou falando especificamente para fulano, ciclano, mas no geral, quantas empresas? São Paulo, meu amigo. São Paulo chega uma ligação para a gente aqui, às vezes, estou falando isso do Nordeste, 10 horas da noite, 11 horas da noite, já cheguei a receber ligação de quase 11 horas da noite oferecendo um determinado tipo de produto. Né? Eu atendo por respeito a quem está trabalhando. Não é culpa do telemarketing que está fazendo isso, mas da empresa que não está direcionando a sua forma real de atender o cliente. Não procura conhecer os horários do cliente. E é muito fácil saber você conhecer o cliente através de dados, bancos de dados. Poxa, Rodrigo, eu não tenho um sistema de banco de dados. Vou lhe mostrar aqui o maior sistema de banco de dados de todos os tempos. Que pode vir a tecnologia que for, não vai substituir um caderno de anotações, uma agenda. Não vai. O cliente chegou, nome, idade, onde você mora, qual é a sua profissão. Né? Isso é muito interessante, pessoal. Ter o respeito ao seu cliente, a quem mantém o seu empreendimento vivo. Quantidade é bom, mas qualidade não tem o que comparar. A qualidade sempre vai sobressair em relação à quantidade. Né? Então, conheça o seu cliente. Procure saber as necessidades do seu cliente. Procure saber os interesses do seu cliente. Se ele, nesse momento, está passando por dificuldade, uma mensagem de conforto, essa faz toda a diferença. Aquela mensagem que geralmente o pessoal manda, e aí pessoal, e manda para um. Tem um momento de se mandar. Direcione para, você está bem. A gente tem noção que está recebendo uma mensagem que foi feita para um grupo, mas só em ver o termo lá, individual, você, aquilo já passa. Caramba, que legal. Um dia desse eu recebi uma mensagem de um estabelecimento, perguntando, e aí, como é que está a situação diante de tudo isso? Espero que você esteja bem com sua família e volte logo a nos prestigiar. Olha só, não ofereceram nada, mas perguntaram, mostraram preocupação, mostraram, acima de tudo, a ferramenta principal dentro do empreendedorismo, respeito. Então, a dica de hoje é conheça seu cliente. Se você ainda não conhece o seu cliente, conheça. Procure saber as suas necessidades, os seus interesses. E assim a gente vai criar o que todo mundo no empreendimento fala, a fidelização, a lealdade. Depois desse vídeo eu vou postar para vocês aí um pequeno esboço, só vai entender melhor quem assistiu o nosso vídeo, que vai estar no IGTV, no meu Instagram, Glauber33, e no nosso canal lá do YouTube, né, no Glauber Rodrigo Fernandes. Quem não segue ainda, eu agradeço, a gente começou agora esse canal, e tem o nosso Café com Negócio no Telegram também. Então a dica de hoje é, conheça o seu cliente. É tempo, todo tempo é tempo de inovar e crescer.